Paz do Senhor, gente amada. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o Senhor, nosso Deus, que nos dá o privilégio de ter vivido mais um dia, estarmos vivendo mais as horas dessa nova noite e de podermos examinar as Escrituras e de podermos examinar as nossas vidas, se realmente nós estamos na presença de Deus. Hoje nós vamos examinar uns versículos, nós vamos examinar um tema. Certamente você que vai participar desse momento, vai estudar comigo, você não pratica isso que nós vamos estudar, mas é importante que nós saibamos dessas coisas, que essas coisas existem, acontecem, porque muitas vezes pode estar acontecendo alguém muito próximo de nós. E nós devemos não só aprender para não fazermos essas coisas, nós devemos ensinar, porque o Senhor Jesus nos comissionou, a nós como igreja, para ensinarmos, para que almas se santifiquem, perdidos se salvem, desviados se reconciliem, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre, eu vou tentar baixar um pouquinho o volume aqui, que acho que não sei, eu não consigo ver como é que está. Amém? Então o nosso tema de hoje é assédio moral versus a paz com todos e a santificação. Assédio moral versus, isto é, contra a paz com todos e a santificação. Então nós temos estudado o tema sobre a santificação e temos abordado alguns subtemas de coisas que nós praticamos ou podemos praticar que vai impedir a nossa santificação, impedir a nossa paz com outras pessoas e assim impedir a nossa santificação, impedir a nossa salvação e a salvação de outras almas. Amém? Vamos falar com Deus. Aleluia, Senhor, todo-poderoso e glorioso Deus. Obrigado, Pai, ó Deus, pelo privilégio que nos dás de mais uma vez, Senhor. O Senhor falar aos nossos corações, nos ensinar o caminho que devemos andar e como devemos andar, Pai. Obrigado, Senhor. Deus, fala aos nossos corações, ilumina todos nós com a Tua luz, a luz do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Graças a Deus. Então, essa live está sendo transmitida, está sendo gravada hoje, transmitida ao vivo pelo meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima, e vai ser compartilhado depois no YouTube. E nos dois canais eu preciso que você dê o like, né? Será bom você dar o like para edificar outras almas e compartilhar. Compartilhar para outras almas serem edificadas com a palavra de Deus. Primeiro nós vamos examinar, vamos saber o que é assédio moral. Na live passada nós vimos bullying. Bullying e assédio moral são mais ou menos a mesma coisa, só que o bullying é mais pelo lado ataque físico e assédio moral é mais mais ataques psicológicos, né? Ataques psicológicos, de subterfúgios. Amém? Glorioso Deus, fala aos nossos corações. Você que vai ver uma live pela primeira vez, você que vai começar agora a estudar a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Deus, missionário socorro, a paz do Senhor, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos todos e todas que estão acompanhando, não dá para ver todo mundo, amém, aqui pelo celular, amém. Então vamos ver duas passagens bíblicas que você que não conhece ainda a Bíblia, você vai usar o índice da sua Bíblia. Então, a Bíblia tem dois índices, né? Às vezes os dois estão na sequência um do outro, no começo da Bíblia.
o índice do Velho Testamento ou Antigo Testamento e o índice do Novo Testamento. Essas duas passagens que nós vamos examinar estão no Novo Testamento. Pode ser que o índice do Novo Testamento na sua Bíblia esteja além do meio da Bíblia, antes do primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. E você vai achar o índice. Quando você achar o índice, e vai achar a página do primeiro capítulo do livro. Aqui nós vamos estudar vamos estudar a 1 Pedro, ou como pode estar escrito no índice da sua Bíblia, a primeira epístola de Pedro, ou primeira carta de Pedro, e é mais provável que está escrito 1 Pedro. Quando você achar a página, é a página do capítulo 1 do livro. Aí você vai ver um livro, você vai ver um númerozinho um pouco maior, que é o número do capítulo, e númerozinhos pequeninos, que são o número dos versículos. Então você achando a página do capítulo 1, você vai até o capítulo 3. Achando o capítulo 3, você vai até o versículo 8. Amém? Deixa marcado aí 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Você marca a página e aí vai até 2 Coríntios, ou segunda carta aos Coríntios, que é no Novo Testamento também. E da mesma forma, você vai achar no índice a página do capítulo 1 e você vai até o capítulo 13. Achou o capítulo 13, você vai até o versículo 11. Amém? E se não der tempo, você vai rever isso depois, que convém que quem não está acostumado a estudar, ouvir a palavra de Deus, convém que reveja, reexamine, amém? Para a sua edificação e para que você possa ensinar essas coisas a outras pessoas, para que você possa também ensinar aos seus filhos, principalmente se você tem filhos, netos, sobrinhos, adolescentes ou jovens, amém? Então vamos aqui. Enquanto você procura, eu vou pôr um louvor, o mesmo louvor que eu pus na live de terça-feira passada. É um louvor que fala do amor, fala do relacionamento do ser humano, principalmente na igreja, porque essas coisas, bullying, assédio moral, também em igrejas acontecem, infelizmente. Infelizmente, em igrejas também acontece, e é causa de pessoas saírem da igreja. E, infelizmente, as pessoas que praticam essas atitudes malignas, muitas vezes criminosas, vão prestar contas a Deus pelas almas que fizerem desviar. Este hino aqui é uma oração para o Senhor Jesus, o nosso pastor amado, né? Para Ele contemplar as nossas vidas, contemplar a nossa vida na igreja e edificar a igreja. Que o Senhor Jesus esteja trabalhando nos nossos corações para evitar contendas, malícias, maldades, né? E que coisas que impeçam a nossa comunhão, coisas que impeçam que nós vivamos em santidade e que possam nos fazer perder a salvação. Missionária Heloísa, graça e paz, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então enquanto todos procuram, 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 8, e 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, vamos ouvir um louvor, amém? A pessoa que canta aqui é no canal no YouTube, Rui Magno. Eu não sei se é ele mesmo que canta, eu sei que ele canta bonito, então nós vamos ouvir enquanto os irmãos acham as passagens bíblicas para nós examinarmos. Pastor amado,
Bárbara, a paz do Senhor. Boa noite, seja bem-vinda. Meu irmão, e todos ajudaram com grande compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. A paz do Senhor, gente. Então, vocês viram que então na letra aqui também diz: se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de Cristo, o nome cristão. Quer dizer, essa letra, esse hino é um hino do Inário Cantor Cristão. Antigamente nós louvávamos muito o Senhor Deus com hinos de inários, hinos congregacionais do cantor cristão, da harpa cristã. Hoje esses hinos têm sumido das igrejas. Esse hino maravilhoso aqui é o hino 381, chamado Amor Fraternal. Talvez seja bom a gente ouvir de novo no fim. E então aqui a letra também fala, né, para o Senhor Jesus, né, que se a igreja andar em santa união, então será bendito o nome de cristão e se cumprirá o que o Senhor Deus, o Senhor Jesus quer, né, que o mundo inteiro o conheça. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos. Então aqui, depois nós vamos examinar 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8, depois versículos 10 e 12. Nos versículos anteriores deste capítulo, a palavra de Deus fala de relacionamento familiar. E agora, nesses versículos aqui, a palavra passa a nos exortar para que nos santifiquemos também nos relacionamentos em geral, para que nos guardemos de praticar o mal, também nos relacionamentos em geral, e que também não compactuemos, né? Não compactuemos, ensinemos os cada um ensina seus filhos, seus descendentes, para não compactuar com essas malignidades, né? Então a palavra está nos exortando, né? Mas essa palavra exortar é muito usada na Bíblia, em várias passagens. Mas o que significa exortar? O significado de exortar na Bíblia inclui conceitos como ensinar, corrigir, consolar, apelar, inspirar, etc. Isso porque na Bíblia o verbo exortar frequentemente traduz a palavra grega paraklesis. Eu estou vendo aqui no site do Wikipedia. Eu acho que todo mundo, pelo menos a maioria, conhece o site Wikipedia. Quem não souber, me peça depois que eu envio o endereço. Então, vem da palavra grega paraklesis. Essa palavra comunica as ideias de convocação, aproximação, no sentido de ajudar, né? É solicitação de ajuda, também admoestação, isto palavras de correção ou de encorajamento, né?
ou é um discurso persuasivo para o bem, é repreender, instruir, conciliar. Então, nessas passagens que nós vamos ver da 1 Pedro, então o Senhor Deus nos exorta para que nós nos guardemos de praticar certos males. E esses males estão bem caracterizados no tema que nós vamos estudar hoje, que é assédio moral. Um momentinho, minha gente. Então eu não vou ler tudo aqui. O que eu vou ler aqui é a caracterização do que é assédio moral. Mas eu não vou ler tudo, porque o texto é extenso. Mas só para que você tenha uma ideia, isto é, quem não sabe, né? A maioria das pessoas já sabe o que é assédio moral. Mas eu quero ler, eu também já sei, mas eu quero ler para que todos sejam edificados nesse conhecimento. Amém? Assédio moral é a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas. Geralmente, tal expressão se refere a atos ocorridos durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Quer dizer, a pessoa tem o hábito contumaz, um hábito persistente de humilhar certa pessoa ou certas pessoas. Às vezes o praticante do assédio moral, ele não faz sozinho. Às vezes não é uma pessoa só que implica e procura humilhar uma outra pessoa, né? E o assédio moral geralmente é praticado por pessoas que têm algum status acima de outra pessoa, um cargo acima de outra pessoa, do cargo de outra pessoa, se bem que pode acontecer o contrário. Há subordinados que muitas vezes se juntam e conseguem praticar o assédio moral contra seus chefes, contra os professores, contra pessoas que estão no nível de autoridade acima dessas pessoas que praticam o assédio moral. Então, o assédio moral significa, entre outras coisas, insistência inoportuna junto a alguém, com perguntas, propostas e pretensões, dentre outros sistemas. Assediar, por sua vez, significa perseguir com insistência, que é o mesmo que molestar, perturbar, aborrecer, incomodar ou importunar. Por ser algo privado, a vítima, dependendo do contexto, precisa efetuar esforços dobrados para conseguir provar na justiça o que sofreu, mas é possível conseguir provas técnicas obtidas de documentos, através de atas, fichas de acompanhamento de desempenho, etc., além de testemunhas idôneas para falar sobre o assédio moral cometido. Então, gente, quer dizer que existe assédio descendente, né? Que é de alguém que tem um certo grau de autoridade sobre aquela pessoa perseguida, que está sendo alvo da perseguição, do crime, né? E pode ser ascendente, pode ser descendente e ascendente. No caso do descendente, é o tipo mais comum de assédio. Se dá de forma vertical, de cima, isto é, por exemplo, da chefia ou de um professor de escola, né? Ou de pais para filhos, de irmãos mais velhos para os irmãos mais novos, né? De cima para baixo. Ou de chefia para subordinado. Seu principal objetivo é desestabilizar o trabalhador, de forma que este produza mais por menos, sempre com a impressão de que não está atingindo os objetivos da empresa, que na maioria das vezes já foram ultrapassados. Primeiro, nós estamos vendo aqui o que é assédio moral.
e como isso acontece. E depois nós vamos ver isso na palavra de Deus. Assédio ascendente é ao contrário, tipo mais raro de assédio moral. Se dá de forma vertical, mas de baixo para cima, de subordinados para chefes, né? De alunos para professores, de pais para filhos. Hoje em dia tem filhos muito rebeldes, né? Que os pais, tudo que o pai ou a mãe fala, principalmente a mãe, né? Eles tratam com rebeldia, levam no deboche, né? É mais difícil de acontecer, pois geralmente é praticado por um grupo contra a chefia ou contra alguém superior, já que dificilmente um subordinado isoladamente conseguiria desestabilizar um superior. A principal causa são subordinados com ambição excessiva. Aliás, não são poucos os subordinados, no caso do trabalho, que querem desestabilizar o chefe para ocupar a vaga. Geralmente existe um ou dois funcionários que influenciam os demais, objetivando alcançar o lugar do superior. Espero que entre os cristãos que vão ver essa live, não tenha alguém praticando essas coisas. Assédio paritário ocorre de forma horizontal, quando um grupo isola e assedia um membro parceiro. Isto é, pode ser de um colega de trabalho para outro, de um irmão para outro dentro de casa, né? De um membro de uma igreja para outro membro. Seu principal objetivo é eliminar concorrentes, principalmente quando esse indivíduo vem se destacando com frequência perante os superiores. Então, quando uma pessoa começa a se destacar perante o chefe, perante os professores, perante a classe, perante os demais colegas de trabalho, ou perante a igreja, então, de repente, aquela pessoa começa a fermentar, né? Aliás, o Senhor Jesus disse que é para nós termos cuidado com o fermento dos fariseus, né? Então a pessoa começa a fermentar, começa a pôr defeito na outra pessoa, começa a falar mal, induzindo as outras pessoas a odiar aquela vítima. Na primeira fase, é algo normal, quer dizer, aparentemente normal, né? Que nas empresas surjam conflitos devido a diferenças de interesse. Devido a isto, surgem problemas que podem solucionar-se de forma positiva, através do diálogo, ou que, pelo contrário, constituem o início de um problema mais profundo. Quer dizer, de início parece não ser tão importante, mas muitas vezes as coisas se complicam. Na segunda fase de assédio moral, ou fase de estigmatização, o agressor põe em prática toda a sua estratégia, quer dizer, ele põe em prática toda a sua malícia, toda a sua maldade, a capacidade de maquinar o mal, né? O agressor põe em prática toda a estratégia de humilhação de sua vítima, utilizando uma série de comportamentos perversos, cuja finalidade é ridicularizar e isolar socialmente a vítima. Então a pessoa começa a formar grupinhos, né? Grupinhos, né? Como se diz, começa a formar conselhos de ímpios, né? Panelinhas de ímpios, para isolar e atormentar a vítima, né? Nessa fase, a vítima não é capaz de crer no que está se passando, e é frequentemente que negue a evidência ante o resto do grupo a que pertence. Na terceira fase, é a fase da intervenção da empresa. No princípio, a empresa considerava que o conflito transcendia a direção da empresa. Solução positiva: a direção da empresa realiza uma investigação exaustiva do conflito, decide trocar o trabalhador ou o agressor de posto e se articulam mecanismos necessários para que não volte a ocorrer o conflito. Solução negativa: a direção vê o trabalhador como o problema a combater. Muitas vezes acontece isso, né? Muitas vezes o professor, né,
Se de repente a vítima já é uma pessoa que não, o professor, o chefe, né, ou o pastor não simpatiza muito com aquela pessoa, então ver na vítima o problema, em vez de ver a vítima como vítima, ver a vítima como real problema, e problema que deve ser combatido. Então, reparando em suas características pessoais distorcidas e manipuladas e tornando-se dessa forma cúmplice do conflito. Então, muitas vezes, a pessoa que tem o poder de decisão para procurar solucionar o problema, ela também se volta contra a vítima. Aí vem a quarta fase do assédio moral. A quarta fase é a chamada a fase de marginalização. É chamada de fase de marginalização ou exclusão da vida laboratorial e pode desembocar no abandono do trabalho por parte da vítima, no abandono do trabalho ou da escola ou da igreja. Em casos mais extremos, os trabalhadores acuados podem chegar ao suicídio, isto é, há casos que as vítimas acuadas, de repente a pessoa passa a ser acometida de uma depressão, de uma profunda angústia, e a pessoa acaba se suicidando. Aqui no caso, ainda é o caso do assédio moral. No caso que nós estudamos a semana passada, que acontecem de forma mais física, muitas vezes acontecem abusos sexuais físicos contra a vítima. E a vítima acaba se suicidando. Uma solução positiva é pedir para a empresa denunciar o agressor. Então veja só. Então talvez algumas das pessoas, alguns dos irmãos que estão analisando comigo esse negócio, estamos vendo isso. Talvez você nunca parou para pensar que existem essas coisas. Talvez você nem acredite que existem essas coisas. Você que vai receber por compartilhamento dessa live, talvez você nem acredite que essas coisas se passam, porque talvez nunca aconteceu com você. Essas coisas normalmente acontecem com alguém, é igual o bullying que nós estudamos na semana passada. As vítimas também muitas vezes são porque ou a pessoa é obesa, ou porque é uma pessoa de cor no meio de pessoas brancas, ou por algum motivo os agressores acham, eles procuram um motivo. Aliás, como são obreiros, como diz a palavra de Deus, são obreiros do mal, da iniquidade, estão sempre a serviço de Satanás, então eles acabam arrumando um motivo para perseguir aquela pessoa e praticar crimes contra aquela pessoa, né? Eu vou pular um pouco aqui porque o assunto é comprido hoje. Bom, então vamos falar aqui. É importante ressaltar que alguns chefes se tornam agressores a trabalhadores por serem constantemente pressionados pelas empresas para se cumprir determinadas metas. Neste caso, o problema de assédio moral é um problema estrutural da empresa. O assédio moral, no entanto, pode estar também no rol das ações específicas a serviço da impropriedade. Um chefe ou diretor pode, ao observar a possibilidade de ser denunciado por alguma atitude imoral ou ilegal, pode demandar pressão sobre os prováveis denunciantes como forma de calar. Ele procura calar as vítimas e procura calar as testemunhas, como forma de incutir o temor face à possibilidade de retaliação. A vítima, não existe um perfil psicológico determinado que predisponha uma pessoa para ser vítima de assédio moral.
Qualquer um pode ser objeto desse caso. Qualquer um pode ser vítima desses obreiros de Satanás. Ao olhar, aos olhos do agressor, a vítima é uma pessoa inconformista que, graças à sua preparação ou à sua inteligência, questiona sistematicamente os métodos e fórmulas de organização do trabalho que lhe é imposto. Então veja só, gente, é uma coisa que acontece. Talvez você que nunca foi vítima disso, você nunca viu, mas é uma coisa que acontece muito. Nós vimos no estudo passado que uma organização estudando isso, o bullying, o assédio moral, concluiu que o Brasil é um dos campeões desse tipo de coisa, de acontecer esse tipo de coisas, de pessoas serem vítimas de bullying e assim também de assédio moral. Eu vou parar por aqui, né? Eu vou ainda ler uma coisa assim. A resignação como sintoma recorrente. Segundo João Batista Ferreira, olhar para o lado e perceber a indiferença do colega em momento tão difícil pode ter um efeito devastador. Em última e primeira instância, todos são atingidos, pois as situações de assédio são sinalizadoras do que acontece com quem não se submete e acabam operando um efeito conformador que se entranha na subjetividade dos trabalhadores ou dos alunos da classe ou de um corpo de obreiros de uma igreja. Portanto, tanto as depressões no trabalho como os casos de assédio moral podem ser considerados sintomas, respostas inadequadas a um transtorno organizacional mais amplo, o assédio organizacional. Isto é, aqui o autor diz que, de repente, esse tipo de coisa está acontecendo por causa de alguma deficiência no sistema de organização da instituição onde acontece. Quer dizer, pode ser isso ou não. Mas uma coisa, gente, que é importante a gente ver nisso daqui é que pouquíssimas vítimas, a maioria das vítimas desse tipo de coisa, se abrem com alguém. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de denunciar, porque principalmente se são vítimas também daquelas pessoas, para aquelas autoridades, para quem elas vão fazer a denúncia. Então elas ficam indefesas, porque não tem para quem denunciar. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar o que está acontecendo. Então a pessoa não se abre com ninguém em casa, a pessoa não se abre com professores, as pessoas não se abrem com mestres e as pessoas se fecham. Não denunciam, não vão à polícia e ficam sofrendo até serem acometidas de transtornos psicológicos que às vezes chegam a ser até espirituais, né? Porque quando a pessoa está deprimida psicologicamente, também ela está numa vulnerável a ataques das trevas também. Se é que no caso o ataque do assédio moral, do bullying, já não esteja sendo um ataque das trevas através daquelas pessoas contra a vítima, que pode ser um cristão. Então veja só, e nós estávamos vendo aqui sobre exortar, né? Então na passagem de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que eu citei que nós iríamos ler, então tem mais. Então aqui o apóstolo se despedindo dos irmãos da igreja de Corinto, né? Então ele escreveu, ele diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará
com vocês. Então aqui o apóstolo estava exortando a igreja de Coríntios, ele estava estimulando ou cobrando da igreja de Coríntios, né, que isso serve para a igreja de todos os tempos, inclusive para nós, para mim e para você, e principalmente nós consagrados, que nós procuremos aperfeiçoar-se. Ora, aperfeiçoar-se como? Aperfeiçoar-se no conhecimento, obediência da palavra e ensino, não é? Exortem-se mutuamente, quer dizer, nós mutuamente temos que ensinar uns aos outros, né? Ensinar a igreja, ensinar na igreja, ensinar fora da igreja, ensinar em casa, estudar juntos em casa, e que tenhamos um só pensamento. Que pensamento é esse? Um pensamento de temor a Deus, de amor e temor a Deus, a divina palavra, o pensamento, o sentimento, né, de que nós temos que viver em paz, né? A paz do Senhor Jesus Cristo tem que realmente estar em nós. Muitas vezes nós saudamos a paz do Senhor, tem gente que sauda o irmão ou a irmã com a paz do Senhor. Na verdade, eu não quero que o irmão e a irmã vivam em paz. Fica praticando coisas que tiram a paz dos outros. E realmente, em ambientes de trabalho e de escola, tem pessoas que não têm paz, são pessoas que são realmente do mal e que procuram tirar a paz dos outros e se vangloriar, porque eles, muitas vezes em grupo, eles são poderosos contra as suas vítimas, né? Que além de as vítimas não terem condições de reagir, também não conseguem testemunhas. E sem contar que muitas vezes a pessoa para quem a vítima vai recorrer também é seu inimigo, sua inimiga, né? Também não simpatiza com a pessoa então esse é um problema. Então, como a gente já tinha visto lá acima, essa passagem de 1 Pedro, então o apóstolo está nos exortando para que nós, além do convívio familiar, né? Além do convívio familiar, nós também nos santifiquemos nos relacionamentos em geral, né? Gente, um momentinho que eu vou ligar aqui, senão vai desconectar o notebook. Então, ele estava nos exortando que nos santifiquemos também nos relacionamentos em geral, não só como está nos primeiros versículos do capítulo 3 de 1 Pedro, né? Amém? Então vamos lá. Versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos. Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos. O que é compassivo, né? Compassivo é uma pessoa que tem compaixão, né? A pessoa que tem compaixão. O que é compaixão? Compaixão é um sentimento de piedade, né? Sentimento de simpatia pelos outros, sentimento de simpatia, principalmente quando as outras pessoas estão passando por situações difíceis, né? A compaixão, a pessoa tem a capacidade de acompanhar, né? Desejo de diminuir o sofrimento de outras pessoas e ajudar nas dificuldades, ser testemunha da verdade para que a verdade prevaleça, né? Participação espiritual na infelicidade alheia, né? Isso suscita um impulso altruísta, né? De ternura para com a pessoa que está em sofrimento. Então o apóstolo nos exorta, né? Que nós sejamos assim, que nós sejamos compassivos, né? Que tenhamos compaixão uns pelos outros, né? O mesmo sentimento de amor, sentimento de que ajudar uns aos outros para que todos nós alcancemos a glória da salvação, para que, no caso da igreja, nós temos que ter esse sentimento de compaixão para que a igreja seja uma igreja, como nós vimos no hino lá, uma igreja que agrade ao Senhor, né? Uma igreja que ande realmente na verdade
e que assim o nome cristão seja glorificado, seja louvado, e que o nome do Senhor então seja proclamado nas nações, né? E que então e o versículo ainda diz, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então, gente, veja só, porventura, isso não está ao contrário da prática do bullying, do assédio moral, né? Então, a compaixão é um sentimento piedoso, de simpatia, né, para com os outros, né? Um sentimento de amor para com as outras pessoas. E nós cristãos, nós além de cultivarmos em nós mesmos esse sentimento, nós não podemos compactuar com os que são contrários a isso. Nós não podemos compactuar com os que trabalham de forma diferente disso nos ambientes onde nós vivemos, porque se a palavra de Deus diz que nós não sejamos cúmplices, participantes das obras infrutíferas, não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Quer dizer, para a gente condenar, a gente não pode ser cúmplice, calar, vendo acontecer, né? Vendo pessoas perseguir a outra, praticando o mal contra a outra, e a gente fazer de conta que a gente não tem nada com isso, né? E aqui no versículo 10, o versículo 10 é uma coisa que bem se encaixa com esse assunto do assédio moral, né? Porque no assédio moral, a pessoa usa o quê para praticar o assédio moral? A pessoa usa a língua. A pessoa usa a língua para praticar o mal. Quer dizer, não é exatamente como no bullying, que o bullying a pessoa usa a língua e as mãos. No versículo 10, então, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Porventura não é isso que os praticantes do assédio moral fazem? Usam a língua para o mal, né? E praticam engano. Fazem as pessoas crerem que aquela vítima é uma pessoa diferente do que realmente é. E fazem pessoas odiar aquela vítima sem motivo, né? De repente você é uma pessoa que está passando por isso, ou o seu filho, a sua filha, alguém da sua casa, da sua família, da sua descendência está passando por isso, está num ambiente que alguém conseguiu, né, formar um conselho de ímpios, né? No Salmo 1 a palavra diz que bem-aventurado o varão e também a varoa, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, muitas vezes, a pessoa consegue formar um conselho de ímpios, né? Ela faz fofoca, fala coisas contra aquela vítima, aquela pessoa com quem ela tem implicância, consegue convencer a outra pessoa que aquela vítima dela é uma pessoa má, que não merece respeito, não merece amizade, coisa e tal, ou não merece o cargo que está para ela. E vai fermentando em volta da pessoa. Então, realmente é isso que o assediador, o criminoso, a criminosa que faz o assédio moral e o bullying faz isso, né? Usa a língua para o mal, os lábios proferem engano, né? Então, agora, no versículo 11, a palavra ainda diz: aparte-se do mal e faça o bem. Quer dizer, então se porventura alguém que pratica isso está praticando, a palavra hoje está dizendo para você: aparte-se do mal e faça o bem. E eu te digo, arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto é tempo. Como diz a palavra de Deus, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Lembra-te de quando você resolveu passar por esse caminho de praticar o mal e começou a praticar o mal. Aparte-se do mal e faça o bem. Ainda, na parte B do versículo 11, busque a paz e siga-a.
E nós temos visto no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que se a gente não segue com a paz com todos, nós não estamos em santificação. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Isto é, ninguém será salvo sem se santificar e sem viver em paz com todos. Então, busquemos a paz e vamos seguir a paz com todos. Amém? Agora isso daqui serve para quem pratica o assédio moral e também o bullying que nós estudamos na semana passada. Esse versículo aqui serve para as vítimas e para os agressores. Serve para os criminosos e para as vítimas. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Veja só. Então, vejamos. Quer dizer que as pessoas que estão passando por injustiça e as pessoas que vivem, andam no temor a Deus, o Senhor Deus está atento. E o Senhor Deus tem a disposição de atender as orações e livrar, né, as vidas, livrar as pessoas. Então, e agora, para os que praticam o mal, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então você ou alguém chegado do céu, que está sendo vítima de bullying, que está sendo vítima de assédio moral, atitudes até criminosas, que se há testemunha, pode e deve levar na polícia e na justiça. Mas você ora, porque o versículo aqui está dizendo para você que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações para te livrar. E você que pratica o bullying, se por acaso chegar a essa live alguém que pratica bullying ou assédio moral, o rosto do Senhor está contra você, né? O rosto do Senhor está contra você. E a palavra ainda diz para desarraigar da terra. Isto é, de repente você pode descer à sepultura por causa do que você anda fazendo. Descer à sepultura antes do tempo. Amém? Então, minha gente, claro está, pela divina palavra, que os praticantes de bullying e de assédio moral não herdarão a salvação. Porque estão praticando tudo ao contrário do que diz nessas passagens bíblicas que nós examinamos, né? Não estão seguindo na paz com todos e não estão se santificando. E sem essa santificação, ninguém verá a Deus. Não herdarão a salvação. Não verão o reino dos céus, a menos que se arrependam. Se não se arrependerem, não se converterem e não se consertarem com suas vítimas antes da morte deles próprios, e antes de soarem as trombetas dos anjos do Senhor, anunciando a volta do Senhor Jesus, se você não se converter em tempo, você vai pagar um alto preço eternamente por causa dos males que você anda praticando. E se você ainda não se converteu, converta-se ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Procura uma igreja que ensine a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada. No livro de Marcos, capítulo 16, o Senhor Jesus mandou que a palavra seja pregada, né, para que as pessoas ouçam, né, e deem ouvido. Quem ouvir e der ouvido e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, sem demora, converta-se ao Senhor, deixa de praticar o mal, segue a paz com todos e se converta ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, confesse o Senhor Jesus como seu único Senhor, seu único Salvador, e passe a viver, ter um modo de vida de acordo com as Escrituras. Examine as Escrituras todos os dias e se concentrem em viver segundo a palavra de Deus. Eu gostaria de ouvir de novo aquele hino. Vamos ouvir de novo aquele hino, Amor Fraternal, gente? Vamos ouvir de novo o Amor Fraternal.
Depois nós oramos, né? Amém, gente, veja só. Então esse hino diz, né, que nós somos resgatados pelo mesmo Salvador, né? Nós que confessamos e entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus e somos salvos por Ele, o mesmo Salvador meu é o seu. Então a palavra, aqui a letra do hino nos diz que nós devemos ser unidos, né? Tem que existir, nós temos que andar em união, tem que haver o amor na igreja, né? E para que se cumpra, né, o desejo do Senhor Jesus, para que se cumpra o desejo do Senhor Jesus, do nome dele ser proclamado, das pessoas quererem conhecer o Jesus que nós servimos, as pessoas quererem conhecer e que conheçam o Deus Jesus que nós servimos e sejam salvos, em nome de Jesus Cristo. Gente, hoje a minha nora, Ana Paula, seja bem-vinda, seja abençoada em nome do Senhor Jesus, tu e toda a nossa casa. Então, a minha nora, que agora está aqui também assistindo, né, ela foi a primeira pessoa a me dar notícia hoje sobre o suicídio de um meu sobrinho de segundo grau, que é filho de uma minha sobrinha. Então, gente, busquemos a Deus. A palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós só podemos buscar ao Senhor enquanto estamos vivos. E também só podemos buscar ao Senhor enquanto estamos na posse dos sentidos. Muitas vezes uma pessoa que já está atormentada ao ponto de estar com depressão, às vezes ela não consegue mais buscar ao Senhor. Às vezes ela não consegue mais buscar o Senhor e o caminho muitas vezes acaba sendo esse, acaba sendo o suicídio.
Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos familiares, das nossas casas, dos nossos entes queridos, inclusive aqueles que não fazem parte da nossa família natural e nem da nossa família da fé, mas que nós queremos bem e que nos querem bem. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu já agradeço a presença, o acompanhamento de todos, né? Que nós estivemos nesses momentos unidos pela fé, né? Pela fé na palavra de Deus e por essa mídia. Eu agradeço a todos e novamente eu quero pedir que, tanto aqui no Facebook como no YouTube, que vocês deem o like, o joinha, né? Que compartilhem. No YouTube não dá para você pôr comentários, né? Mas no Facebook você pode pôr seus comentários. Agora no YouTube seria bom que você também você se inscreva, quem não se inscreveu, e compartilhe. Se esse estudo foi bom para você, compartilhe, para que outras pessoas também tomem ciência. Muitas vezes, em muitos lares muitas famílias estão se passando desse tipo de coisa, né? Tem pessoas passando pela situação de bullying e não se abrem, não falam com o pai, não falam com a mãe, também não vão dar parte, não falam com ninguém, e se fecham numa concha e sofrendo malvadeza, sofrendo até crimes. E conversem com os vossos filhos, conversem com as vossas filhas, observem eles, observem se há alguma mudança de comportamento que pode dar indício de que estão sofrendo bullying ou assédio moral, que pode estar entrando na depressão, né? Que a depressão é uma coisa perigosa, amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Deus e vamos agradecer. Senhor Deus, Deus amado, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor nosso Deus, nosso Pai, porque nos deste o privilégio de mais um dia, de termos vivido mais um dia e vivemos as horas de mais uma noite na Tua presença, unidos, Senhor, pela fé, a fé no Senhor, a fé na Tua divina palavra, meu Pai. Nós estamos unidos, meu Pai, pela fé, porque nós cremos que o Senhor é o Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, Pai, trabalha em cada coração, meu Pai. Trabalha nos corações daqueles que estão fazendo a obra de Satanás, praticando o mal, perseguindo pessoas, machucando, às vezes não só machucando psicologicamente, mas também machucando fisicamente, moralmente. Meu Pai, trabalha no coração dos perdidos, envia o Teu Santo Espírito para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que se convertam enquanto podem. Trabalha, Senhor, na vida de todos aqueles que estão sofrendo bullying, assédio moral, qualquer tipo de perseguição, meu Pai. Que os seus olhos do Senhor estejam sobre eles para os livrar do mal. Meu Pai, neste momento também eu peço a consolação do Senhor para toda a nossa família. Envia, meu Pai, o Teu Espírito Consolador para consolar a Fátima, a minha sobrinha Maria de Fátima, pela perda do filho de uma forma tão trágica. Consola, meu Pai, a todos os corações que estão angustiados, meu Deus, em sofrimento por essa perda tão repentina, inesperada e de uma forma trágica, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Também libera, Senhor, a Tua virtude para curar a todos. Libera a Tua virtude e Teu poder para curar a todas as pessoas que estão fazendo parte nessa live ou que vão fazer parte num compartilhamento. Libera a Tua virtude para curar, meu Pai, curar os males do corpo, os males da alma, os males da mente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, libera o Teu poder, que cura, liberta, transforma e salva. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Sejam todos e todas muito abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se permitir o Senhor nosso Deus, na próxima terça-feira tem mais. Amém? Graças a Deus. Sejam todos muito abençoados e abençoadas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom Adonai.
A paz do Senhor esteja com todos e com as vossas casas.